Então, junta isso com essa dinâmica, vínculo e autenticidade, e a gente vira adultos que não sabem quem nós somos. Dissociados. Dissociados, desconectados da gente, com muito medo, traumatizados de ser quem nós somos. Eu acho que o principal trauma que a maioria de nós vive, e as estatísticas sobre trauma, inclusive eu vi um estudo ontem, que eu não tinha acessado ainda, de estatística de trauma no Brasil, porque quase todos os estudos são fora, e nesse estudo estava falando que 89% dos brasileiros que estavam no estudo, com mais ou menos 4 mil pessoas, tinham vivido alguma experiência traumática. E a estatística... 89. Bastante. Isso que eu tô falando, todos nós vamos viver. É uma experiência universal, né? Universal e do ponto de vista de quem sofre. Exato, exatamente. Então, assim, é uma estatística muito alta. Então, considerando que é universal, que praticamente todos nós vivemos, eu acho que o principal trauma que a gente vive é o trauma de não podermos ser quem nós somos. Porque quando a gente é criança, a gente vai ter... Segundo o Gabor Maté, que é um desses grandes especialistas em trauma, ele fala que a gente, quando é criança, a gente tem 2 necessidades básicas. Uma é o vínculo, porque a gente nasce extremamente vulnerável e o bebê, né, se ele não tiver ajuda, ele não vai conseguir sobreviver. Pode ter aqui a comida do lado, a coberta. Ele vai, se ele não tiver ajuda e vínculo, ele não consegue sobreviver. Então, uma das principais necessidades é vínculo e a outra é a autenticidade. E como que o Gabor coloca a autenticidade? É a necessidade de me conectar com as minhas necessidades internas, com os meus limites e expressar isso. A autenticidade para ele é isso, não é fazer o que eu quero na hora que eu quero. Exato. É ser fiel à sua essência. Isso. E o que inclui perceber meus limites. Estou triste, estou com raiva, estou com sede, estou sendo autêntico ao que eu sinto, autêntico a quem eu sou. Estou sendo fiel a mim mesmo. Estou sendo fiel a mim mesmo. É isso, né? Só que ele diz que na infância essas 2 necessidades começam a conflitar. Por quê? Porque quando a criança, por exemplo, está sentindo raiva e ela quer ser autêntica e expressar a raiva que ela está sentindo, às vezes ela começa a perceber que isso está ameaçando o vínculo. O vínculo. E aí, em algum momento, a gente faz uma escolha entre autenticidade e vínculo. E a gente acaba, por sobrevivência... Escolhendo o vínculo. E quando a gente faz isso, isso vira um modus operandi, onde a gente está sempre privilegiando o vínculo, né? As outras pessoas, a visão das outras pessoas... Sobre nós. E isso vai levando a uma desconexão muito grande com quem a gente é. E fora isso, o trauma, a gente pode reagir com trauma... com luta, fuga, congelamento, mas tem um componente do trauma que é a dissociação, que faz com que a gente, quando a gente vive um evento muito desafiador, a gente se desconecta da gente porque tá doendo demais sentir. Então, junta isso com essa dinâmica, vínculo e autenticidade, e a gente vira adultos que não sabem quem nós somos. Dissociados, desconectados da gente, com muito medo, traumatizados de ser quem nós somos. Nosso cérebro, ele aprende isso. Se eu for quem eu sou, se eu me expressar... Eu perco o vínculo, eu sou julgado, eu vou viver algum tipo de perigo. Então, serei rejeitado. Exatamente. Então, esse é um dos principais traumas que eu acho que acontece. A gente não poder ser quem a gente é. Outro principal trauma que eu acho que acontece também é o trauma nas relações. Porque o relacionamento dos nossos pais vai moldar a forma como a gente enxerga os relacionamentos de forma geral e o nosso relacionamento com eles também. E nós somos seres humanos, nós somos mamíferos, né? Pra começar. Então, nós somos seres sociais. O vínculo é muito importante, não só esse vínculo entre os principais cuidadores, mas a gente... Cara, não sei vocês na pandemia, mas as pessoas começaram a ficar sozinhas e isso afeta a nossa saúde emocional, né? Então, os relacionamentos são extremamente importantes e os estudos mostram que o principal fator protetivo para traumas é rede de apoio. É quem tá com você. É tipo, você vai passar uma cirurgia... sozinho ou com alguém dando a mão pra você. Isso muda completamente como você vai experienciar a cirurgia, o tempo no hospital. Então, se é isso, os relacionamentos são importantes. Mas se lá na infância, os meus relacionamentos não foram seguros, eu não podia ser quem eu era, eu não sentia que eu podia receber carinho e amor, pelo contrário, eu recebia críticas, bullying e etc., eu vou criar um aprendizado, uma circuitaria aqui no cérebro que me relacionar não é seguro. Só que ao mesmo tempo eu preciso me relacionar. Ou então tem que me anular para me relacionar. Ou então tem que me anular para relacionar. Então relacionamentos também eu diria que são um grande tópico assim, onde as pessoas vivenciam muitos traumas. E no Brasil também a gente não pode deixar de falar de traumas que vão ter também uma origem estrutural. A gente vive num país extremamente pobre. Desigual. Então as pessoas vivem situações de sobrevivência mesmo, a nível de sobrevivência terríveis, onde elas sentem que elas nunca podem relaxar. E de fato... Então, isso algumas acontece. Crianças vão ser, né, levadas a trabalhar desde cedo, tendo suas infâncias roubadas, não podendo viver, ou sendo parentalizadas, ou seja, colocando as crianças em posição
que os pais deveriam estar ocupando. Então, assim, tem uma gama muito grande, mas eu diria que relacionamentos, a minha relação comigo mesmo, que vai levar também a problemas de autoestima, né, de autoconfiança, e essa questão estrutural no Brasil, que é bem importante, eu diria que pode ser a fonte. Os 3 grandes grupos, né? Na minha visão, sim.